Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo de tijolo que atualmente está com desconto próximo de 50% e que está sendo negociado abaixo dos R$ 50. Estou falando do fundo imobiliário Sari 11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Será que seu preço atual é uma oportunidade de comprar ele barato, pensando na valorização dos seus ativos e também no aumento futuro dos seus dividendos? Também vamos responder por que motivo que seus rendimentos, pelo menos os seus últimos rendimentos, têm caído de valor e por que a sua cotação também ela tem caído. Então fique comigo aí até o final do vídeo para que você possa descobrir se o Sari 11, levando em consideração os seus critérios, vale a pena ou não investir nele. Sempre lembrando que o vídeo ele não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Cabe a você procurar se aprofundar e analisar para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento. E deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre o Sari 11. Você investe nele? Pretende no futuro investir? Deixe aí nos comentários. Então vamos lá, pessoal. O último fechamento do Sari 11, que foi na sexta-feira 13, foi aqui de R$ 49,80. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 49,80, que foi a sua mínima. Então, exatamente na sexta-feira, ele realizou a sua mínima nos últimos 12 meses. E a sua máxima foi aqui, os R$ 78. Deixa eu puxar o gráfico aqui para ver se ele atingiu alguma mínima, pelo menos nos últimos 5 anos, com respeito a esse valor. Não, ó, podemos ver que esse realmente é o preço mínimo que o Sari 11 desde a de janeiro de 2020 para cá. Uma desvalorização aí superior a 50%, né? Já que ele valia ali na faixa dos R$ 108, R$ 110. Se tirarmos os últimos 12 meses como referência, ele está com uma desvalorização aqui de 36% e somente esse mês está caindo mais de 6%. Seu dividend yield no momento está de 14,16%, consequência da sua desvalorização no decorrer do tempo. E nos últimos 12 meses, no acumulado, ele pagou aqui R$ 7,05 em dividendos por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 94,47. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 49,80. Então, uma diferença muito grande para o que seria o seu preço justo. E se observarmos o seu P sobre VP, atualmente está de 0,53, então ele está assim, com desconto, com deságio de 47%. Seu patrimônio atual é de R$ 872 milhões, porém, por causa dessa desvalorização, o mercado só está disposto a pagar nele R$ 459 milhões. Ele tem aqui um pouco mais de 13 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 45 mil cotistas. Mais embaixo aqui podemos ver que atualmente ele tem uma liquidez média diária superior a 1,5 milhões de reais. E seu último rendimento anunciado, que vai ser pago aqui no dia 16/10, foi de 45 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,86%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Se pegarmos aqui o seu histórico de dividendos, desde lá do final de 2019 para cá, tirando aqui o ano de 2020, podemos ver que o ano de 2021 ele vinha aqui naquela faixa, sempre pagando um pouquinho acima de 60 centavos. Isso no ano de 2021 e 2022, porém, a partir do início aqui de 2023 para cá, os seus rendimentos têm caído. Em janeiro desse ano, ele estava pagando ali na faixa de 64 centavos e agora pulou aqui para 45 centavos. Então, diferença aí de aproximadamente 20 centavos por cada cota de dividendos a menos. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos procurar entender o que é que tem acontecido com esse fundo para que a sua cotação, juntamente com seus rendimentos, estão caindo dessa maneira. Esse daqui é o relatório referente ao mês de agosto, já que ainda não temos do mês de setembro. Primeiramente, o objetivo desse fundo tem por objetivo investir em imóveis comerciais, preferencialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, e distribuir mensalmente os rendimentos dos aluguéis aos seus cotistas. Aqui podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano e ele não cobra aqui a taxa de performance, que é pelo menos um ponto positivo. Aqui o gestor ele fala sobre algumas movimentações que aconteceram no decorrer do mês no fundo. Ele menciona aqui que em relação à comercialização dos andares vagos de um dos seus imóveis, do WD Morumbi, estão em fase final de negociação para a locação de um andar e com 2 tratativas em andamento que podem ser finalizadas até o final de 2023.
eles reforçam que seguem com um número significativo de visitas aos seus imóveis. Então ele tem feito aí esforços para tentar alugar os seus espaços que atualmente estão desocupados. E também menciona aqui que no mês de agosto foi finalizado a negociação de renovação de um dos inquilinos do WT Morumbi e o contrato foi renovado por mais 60 meses, o que é um ponto também positivo, que vai vencer lá agora em outubro de 2028. Por outro lado, um ponto negativo, ele menciona aqui que um dos seus inquilinos ele fez uma rescisão antecipada, foi a empresa BRK Ambiental, então ele está desocupando um imóvel do WT Morumbi. E ele menciona aqui também que, com respeito ao seu outro imóvel da Bela Sintra, ele menciona aqui que foi iniciado as tratativas com um inquilino para a renovação do contrato que vence agora nesse mês de outubro de 2023. Então vamos ver aí se o fundo ele vai conseguir renovar esse contrato de aluguel. Ele menciona aqui também que ele tem um resultado acumulado não distribuído de 73 centavos por cada cota e que a expectativa de distribuição de rendimentos até o final desse semestre de 2023 vai ficar entre os 45 centavos e os 50 centavos. Que é o valor que atualmente já está sendo pago, de 45 centavos por cada cota. Aqui podemos ver a participação de cada ativo que atualmente ele tem. Então ele tem aqui 4 imóveis, sendo 2 deles de lajes corporativas e 2 de logística. E ele tem também essa daqui, receita financeira, que atualmente corresponde a alguns ativos que ele tem na renda fixa e também algumas cotas de fundos imobiliários que ele também investe. Aqui ao lado podemos ver o nome dos imóveis que atualmente ele tem. Então ele tem aqui imóveis logísticos localizados lá em Santo André e também na cidade de Barueri. E esses 2 imóveis aqui que são de lajes corporativas, o WD Morumbi e o BR, que é no caso a Bela Sintra. Aqui ao lado nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Então atualmente ele tem empresas aqui do setor de bens de consumo, de serviço e de tecnologia. E aqui mais nós podemos ver quem são alguns dos seus principais inquilinos. Tem empresas aqui bastante conhecidas, como por exemplo Unilever, HDI, a Sinqia, a Epson, a Arezzo. Então vocês podem ver aqui que pelo nome, a maioria delas são empresas internacionais. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o histórico de vacância do fundo. Vacância, para quem não sabe, é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, no caso que estão vagos, que não tem inquilino nenhum. Essa é a vacância física, no caso. Tem também a vacância financeira, que é a receita que o fundo ele está deixando de ganhar por aqueles imóveis, no caso aqueles espaços que estão vagos. Tirando como referência apenas os seus imóveis de lajes corporativas, a sua ocupação no momento é de 88,7%. Então, todo o restante é vacância, no caso, espaço desocupado, que atualmente vai estar aí de 11,3%. Então, essa atualmente é a vacância com respeito aos seus imóveis de lajes corporativas. E tirando como referência apenas os seus imóveis logísticos, atualmente não tem vacância nenhuma. É positivo, mostrando assim que todos os seus espaços, os 2 imóveis que atualmente ele tem, estão totalmente ocupados. Aqui ao lado nós podemos ver o indexador usado para poder fazer o reajuste anual dos aluguéis do Sarin 11. E seu principal indicador usado é o IGPM, em 68,7% dos seus contratos, diferente de outros fundos, que geralmente é o índice IPCA. O IPCA aqui no Sarin 11 ele vem em segundo lugar, o 23,9%, e com 7,4% tem o índice INPC. Mais embaixo aqui nós podemos ver o vencimento dos seus contratos de locação. A maioria dos seus contratos, 60%, vão vencer aqui no ano de 2027, porém nós temos 4,6% que vão vencer nesse ano de 2023, que já venceram ou que ainda vão vencer até o final desse ano. E no ano de 2024 também tem um número bastante interessante aqui, de 16,4%. Então vamos ver aí se o fundo ele vai conseguir renovar os aluguéis dos inquilinos que atualmente ele tem. Se os inquilinos eles resolverem sair e não renovar o aluguel, o fundo ele vai continuar sendo assim impactado por uma receita menor. E, consequentemente também, os rendimentos vão cair. Aqui podemos ver todos os valores em patrimônio que atualmente o Sarin ele tem. Se pegarmos todos os seus imóveis, os seus 4 imóveis que atualmente ele tem, aqui vocês podem ver o valor de cada um deles. Se destaca aqui o WT Morumbi, que somente ele custa aqui 754 milhões de reais. Somente de imóvel ele tem um patrimônio aqui de 994 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais somente em imóveis.
Se pegarmos aqui também as suas aplicações financeiras, que correspondem atualmente a cotas de outros fundos imobiliários e ativos da renda fixa, soma-se o valor aqui de 193 milhões de reais. Ele tem aqui também algumas obrigações a poder pagar, que atualmente corresponde a 8,8 milhões de reais. E ele tem também essa dívida aqui do imóvel que ele adquiriu, do WT Morumbi, que ele ainda está devendo 306 milhões de reais. Então, se pegarmos aqui e calcularmos, no final ele tem um patrimônio de 872 milhões de reais. Se pegarmos os seus ativos, que no caso são seus imóveis, suas aplicações financeiras, e diminuímos pelo seu passivo. Dessa maneira, o patrimônio líquido do SARI 11 é esse valor de 872 milhões de reais. Aqui na parte de baixo ele menciona sobre essa dívida, que ele tem para poder pagar, que foi o CRI que ele emitiu para poder comprar esse imóvel lá no Morumbi. E essa dívida ela vai acabar lá em novembro de 2031. Então tem um bom tempo aí ainda para ele poder pagar esses 306 milhões que ele está devendo com essa aquisição que ele realizou. Aqui ao lado, pessoal, nós podemos ver o demonstrativo de resultado do SARI 11, pelo menos dos últimos 3 meses. E aqui vocês vão conseguir entender um pouquinho por qual motivo os rendimentos do SARI 11 ele tem caído. Então aqui podemos ver que em agosto a receita do SARI 11 foi de 6,9 milhões de reais, uma receita inferior aos 2 meses anteriores. Só para ter como referência, em junho foi de 7,8 milhões de reais. Então, uma diferença aqui de quase 1 milhão de reais. Em questão de 3 meses, a receita do SARI 11 ele caiu. Por qual motivo que ele caiu? Observe aqui com respeito aos seus imóveis, no caso, os aluguéis que ele recebe mensalmente. Em agosto, ele recebeu aqui 5,1 milhões de reais em aluguel. Já no mês de junho, ele havia recebido aqui 5,6 milhões. Então, uma diferença aí de 500 mil reais em pouco tempo de receita a menos com respeito aos seus aluguéis. Também, os fundos imobiliários que atualmente ele recebe, em agosto ele havia recebido aqui 1,4 milhões de reais em dividendos. Já em junho, ele havia recebido aqui 1,6 milhões. Então, diferença aí de aproximadamente 200 mil. E com respeito aos seus ativos da renda fixa, em agosto ele recebeu aqui 374 mil reais, sendo que em junho ele havia recebido aqui 598 mil reais. Então, novamente, aí uma diferença um pouco superior a 200 mil reais de receita. Então, como eu mencionei, em 3 meses a sua receita aproximadamente diminuiu 1 milhão de reais. O que foi que contribuiu para que isso viesse a acontecer? Primeiramente, aqui na sua renda fixa, a taxa Selic caiu. Então, isso impactou nos rendimentos com respeito aqui à sua renda fixa. Com respeito aos seus fundos imobiliários, alguns fundos já estão sendo impactados pela queda da Selic e também com respeito ao IPCA negativo. Então, alguns fundos de papel, eles acabaram assim diminuindo os seus rendimentos e provavelmente foi o que aconteceu aqui também com o SARI 11, Mais adiante eu vou mostrar quais os fundos imobiliários que atualmente ele investe. Ele tem ali fundos que são de papel e que diminuíram nos últimos meses os seus dividendos. Então, isso foi mais uma causa aí para que a receita do SARI 11 ele caísse. E com respeito aqui aos seus imóveis, foi algumas desocupações que ocorreram. Durante o mês de junho e o mês de julho, alguns inquilinos desocuparam os imóveis do SARI 11, diminuindo assim também a sua receita. Então, esses motivos aí, a junção desses motivos foi o que impactou na receita do SARI 11. E por outro motivo também a sua receita ela aumentou. Podemos ver aqui que no mês de agosto foi de 2,4 milhões de reais, sendo que no mês de junho era aqui de 2,3 milhões de reais. Então, de modo geral, no mês de agosto, o SARI 11 ele teve aqui uma receita líquida de 4,5 milhões de reais e ele distribuiu aqui 4,4 milhões de reais. Então, ele acabou assim distribuindo um valor menor do que o valor que ele realmente gerou. E como eu já havia mencionado, ele ainda tem ali uma reserva acumulada de 73 centavos por cada cota, que a gestão fala que futuramente vai usar. Pelo menos eu acharia mais interessante e já está usando, para que os rendimentos do fundo ele não caísse dessa maneira e juntamente os dividendos caindo, a cotação também vai junto. Então, pelo menos na minha opinião, eu acharia mais interessante a gestão aí do SARI 11 já estar usando essa reserva. Até porque de qualquer jeito eles vão ter que distribuir, Vocês podem ver aqui que ele tem como saldo acumulado o valor de 6,7 milhões de reais, que corresponde a 73 centavos por cada cota. Então, melhor do que ficar aí diminuindo seus dividendos no decorrer do tempo, seria mais interessante ele já distribuir aos seus cotistas esse rendimento acumulado. E aqui por último vocês podem ver algumas informações sobre cada um dos imóveis atuais
do SARI 11. Ele vai falar aqui sobre o WT Morumbi, vai falar aqui sobre a sua localização, seu dia de aquisição, o seu valor de avaliação, né? 754 milhões de reais. A participação do SARI 11 nesse imóvel atualmente é de 75%, o tamanho desse imóvel e a sua vacância atual. Vai falar aqui também sobre o edifício Bela Sintra, que ele tem aqui 100% de participação no momento. E mais embaixo aqui tem algumas informações sobre os dois imóveis logísticos que ele tem, localizado lá na cidade de Santo André e o outro localizado na cidade de Barueri. Então, pessoal, qual é a sua opinião sobre o SARI 11? Vale a pena investir nesse momento, pagando abaixo de R$ 50 em cotas do SARI 11? Será que ele vai se recuperar ou não vai se recuperar? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Algo que devemos levar em consideração é o seguinte: atualmente sua principal receita vem justamente dos imóveis que ele aluga, né? Então, do aluguel que ele recebe mensalmente, especialmente do WT Morumbi. Como vimos, já houve algumas desocupações nesse ano de 2023. Então, se isso continuar acontecendo, é muito provável que os rendimentos do SARI 11 eles continuem caindo. Como ele também tem algum dinheiro investido ali na renda fixa, apesar de ser uma porcentagem pequena na sua receita mensal, mas com a continuação na queda da taxa Selic, isso também pode impactar nos rendimentos do SARI 11. E o outro motivo que também pode impactar na receita do SARI 11 é com respeito aos imóveis, é com respeito aos fundos que atualmente ele investe. Vocês podem ver aqui que na sua grande maioria são fundos de papel, o BTCI 11, o CPTS 11, o IRDM 11. E algo que também pode impactar negativamente no SARI 11 é com respeito aos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Ele tem aqui 7 fundos que ele tem dinheiro investido e todos eles são fundos de papel. O BTCI 11, CPTS 11, IRDM 11, VGIP 11, KNHY 11, KNSC 11 e MCCI 11. E esses fundos aqui, na sua grande maioria, têm como seu principal indexador o índice PCA. Então, pode ter, assim, um impacto se o índice PCA vier a ficar negativo ou muito próximo de zero. Então, isso vai impactar muito na receita do SARI 11. E devemos também levar em consideração que a receita do CPTS 11 com respeito aos seus dividendos nesse mês de outubro foi muito pequena. Então, pessoal, deixa aí a opinião de vocês sobre o SARI 11. É uma oportunidade ou uma cilada?